Então, estamos mais aqui, né? Mais uma aula de geografia, oitavo ano, né? A gente vai estudar hoje sobre nosso tema, né, da aula hoje, economia e desenvolvimento. Então, nosso tema, né, a gente vai entender um pouco, né, sobre como alguns países, né, eles conseguem se desenvolver, entender como os países aí conseguem, né, alavancar, né, as suas economias, né, e assim em contrapartida, também ter um melhoramento, né, de vida, né, da sua população, ou seja, um país, né, quando ele tem um bom desenvolvimento, que as suas riquezas elas são distribuídas de forma igualitária, né, vai fazer com que o povo, né, desses países eles tenham, né, uma vida digna, né. Em contrapartida, a gente vai observar também que alguns países, né, por não terem, né, essas divisões de rendas igualitárias, né, a população é quem sofre, né, com questões sociais. Então, aqui nós observamos, né, a economia e desenvolvimento. No passado, né, algumas teorias, né, sugeriam que o desenvolvimento dos países estava, né, relacionado somente, né, ao crescimento, né, de sua economia. Essa, né, é uma ideia, né, equivocada, né, pois o crescimento econômico, né, de um país não é capaz, né, de promover por si só, né, o seu desenvolvimento. Como a gente pode observar aí, né, nesse gráfico, é o caso do Brasil, mostrado aí nessa tabela abaixo, né? A gente pode observar que o desenvolvimento econômico, né, ou seja, o produto interno bruto, né, que é o PIB, a renda per capita, né, do brasileiro, né, e o IDH e a posição do IDH do Brasil, né, ou seja, nós observando aqui principalmente o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil, né, ele está atrás, né, de alguns países, né, que são considerados mais pobres, né, que o Brasil. A sua economia é menos do que a do Brasil, né, estão na frente, né, do Brasil. Ou seja, todos esses países que estão na frente do Brasil aí, nessa tabela que nós observamos, a economia deles estão abaixo da economia do Brasil, de acordo, né, com esse gráfico, né, de 2016. Então, por isso, né, que fala, né, que o crescimento, né, econômico de um país não é capaz, né, de promover, né, por si só o desenvolvimento, porque se isso acontecesse, né, o Brasil, né, estaria em uma posição melhor, né, ou seja, para o Brasil, ou seja, nós vamos observar aí o PIB, né, que é Produto Interno Bruto, né, em bilhões arrecadado em 2016, nós vamos observar que o Brasil é o que mais arrecadou. Nós vamos observar a renda per capita brasileira, né? Também, já a renda per capita brasileira, ela não está relacionada, né, com o que é arrecadado, né, pelo PIB. E o índice de desenvolvimento econômico é baixo, né? Ou seja, o Brasil, né, em 2015, ocupava a 69ª, né, posição no ranking, né? Ou seja, atrás, né, ou seja, 78 países, né, à frente do Brasil. E o Brasil hoje tem uma das maiores economias do mundo, né? E mesmo assim, nós podemos observar que o índice, né, de desenvolvimento humano, o IDH, que ele vai medir a questão como a população vive, né, de um determinado país, o Brasil está no 69º. Ou seja, o IDH ele vai observar a questão da saúde, moradia, emprego, a qualidade de vida, né, da sua população. Então, aqui a gente observa que o Brasil ele está bem atrás, né, nesse índice, né, de desenvolvimento humano. Como a gente analisou, né, os dados da tabela anterior, é possível observar, né, que apesar de o Brasil ser uma das maiores economias do planeta, né, com um PIB de aproximadamente de 1,8 trilhões de dólares, ele ocupa, né, apenas 69ª posição no IDH no mundo, ficando atrás de países, né, como Malásia e Costa Rica, né, que possuem um PIB
inferior ao nosso país, né? Podemos concluir, então, que o crescimento econômico, né, nem sempre proporciona, né, o desenvolvimento. Aí, né, a gente, em países como o Brasil, o que ocorre é a ausência, né, ou mesmo a deficiência, né, de programas públicos que investam, né, parte da riqueza gerada no país em melhorias, né, nas condições de vida de seus habitantes, como a construção de escolas, moradias, hospitais, obras, né, de infraestrutura, né, saneamento básico. No entanto, né, é um equívoco pensar que o crescimento econômico não seja, né, importante para o desenvolvimento. Na verdade, quando o crescimento econômico deixa de existir, por um lado, por um longo período, torna-se muito difícil, né, o avanço do desenvolvimento, já que a renda cada vez mais escassa, né, deixa de financiar, né, as políticas públicas, né. Aí, nessa imagem ao lado, né, nós observamos moradias, né, precárias construídas na cidade, né, de São Leopoldo, né, no Rio Grande do Sul, em imagem, né, ou seja, de 2016. Então, aí a gente observa, né, como, né, as pessoas, grande parte da nossa população ainda ela vive, né, em áreas, né, que não condiz, né, com o processo, ou seja, com a economia interna brasileira, ou seja, aqui falta, né, investimento, né, na questão da construção de moradias, né, e de dar uma infraestrutura, né, bacana para que a população possa viver, né, como água e esgoto, né, tratados, né, ou seja, ruas asfaltadas e casas, moradias dignas, né, para essa população. E as raízes, né, históricas do subdesenvolvimento. Para podermos entender, né, as diferenças, né, nas condições de desenvolvimento dos países do mundo, precisamos, né, buscar suas origens, né, históricas. Entre o século XVI e o século XX, as nações europeias, né, exerceram forte dominação sobre algumas áreas dos continentes americanos, africano e asiático, né, ou seja, com a exploração de suas riquezas. Durante esse período, né, os territórios chamados colônias permaneceram, né, submetidos, né, ao controle e aos interesses, né, da metrópole, né, colonizadoras europeia, né. A gente observar aí nessas imagens, né, aí ao lado, algumas, né, dessas condições, né, ou seja, as metrópoles colonizadoras, né, nação, né, que entre os séculos 16 e 20 estabelecia, né, colônias em outros locais, né, do mundo, com o intuito, né, de ampliar seus domínios territoriais e explorar as riquezas, né? Então, a gente observa que muitos dos países hoje subdesenvolvidos, eles se encontram, né? Ou seja, existe essa denominação devido, né, ao nosso histórico do passado de colonização, né, dos europeus, né, que chegaram nessas regiões e se implantaram, né, ou seja, como colonizadores, né, em busca de riquezas existentes nessas regiões. Aqui, né, por exemplo, a gente pode observar os africanos, né, escravizados trabalhando, né, em lavoura, né, de café em Camarões, África, né, em meados do século XX, né? Então aqui a gente observa, né, a questão os africanos sendo explorados, né, nas suas próprias terras, né, no seu próprio território, né, pelos europeus, né, que chegaram e dominaram essas regiões e esses povos e fazendo, né, a exploração do trabalho, né. E entre o século XVI e o século XX, né, o domínio, né, colonial, né, nesse século, por meio, né, das imagens anteriores, né, que a gente observou, a gente pôde verificar alguns exemplos, né, da exploração das riquezas, né, feita pelas nações europeias, né, suas colônias conquistadas tanto na América como na África, né, e a gente vai observar, né, a questão dos domínios, né, coloniais, metrópoles europeias, né, na África, na América, né, na Ásia,
e entre os séculos XVI e o século XX, né? A gente observando aqui, por exemplo, aqui a gente observa, né, nesse planisfério, nesse mapa mundo, a gente observa, né, os países europeus, né, os domínios coloniais europeus entre o século XVI e o século XX, ou seja, a gente observa que os territórios americanos, né, asiáticos, africanos, eles foram, né, dominados, né, por europeus, né, e assim sendo colonizados, né, a gente pode observar os países, né, que colonizaram, né, os países europeus que acabaram, né, explorando essas regiões, a Alemanha, Bélgica, a gente observa a França, Itália, outros países, né, a Inglaterra, né, que exploraram os portugueses, né, que exploraram, né, as regiões africanas e americanas e asiáticas, né? O caso do Brasil, né, que começou esse processo de exploração colonial no ano de 1522, né, pelos portugueses, né? A gente observa aí os portugueses que acabaram, né, tendo essa dominação, né? Na América, grande parte da América, né, que hoje nós conhecemos América do Sul, né, também tiveram, né, essa dominação pelos espanhóis, né, como a gente observa aí onde é hoje Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, que foram países, né, que hoje são países que foram, né, dominados e explorados por esses países europeus, né? América do Sul, como é o caso onde o Brasil está, né, hoje, tirando o Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, os outros países da América do Sul foram colonizados, né, pelos espanhóis, assim como o México também na América do Norte. E nessa questão, né, a questão para garantir, né, o controle, né, sobre suas colônias, né, e visando, né, a exploração das riquezas nessas terras, né, como ouro, prata, madeira, né, especiaria, né, um produto, né, de origem vegetal como pimenta, cravo da Índia, gengibre, noz mostarda, a canela, né, que é usado para dar sabor, né, e aroma aos pratos culinários, né, eram comercializados entre o Oriente e o Ocidente, né, e bastante disputado, né, pelos colonizadores, né, por causa, né, da sua importância no preparo e na conservação, né, de alimentos e também pelo seu uso, né, medicinal. Então, esses produtos agrícolas, né, os colonizadores europeus, né, exercem, né, um intenso domínio, né, sobre os povos e as terras conquistadas, escravizando, né, e dizimando populações nativas. É o que ocorreu, por exemplo, né, com os povos indígenas, né, que habitavam, né, as terras que atualmente pertencem ao Brasil. O período da exploração colonial, né, ocorreu em épocas diferentes, né, em cada região do planeta. Na América, essa exploração teve início no século XVI, com os portugueses e espanhóis. Na América e na Ásia, a colonização ocorreu mais tarde, né, nos séculos 19 e 20, né, pelos portugueses e espanhóis, ingleses, franceses e alemães, belgas, né, italianos, entre outros, né, e por isso, né, é chamada, né, de neocolonialismo, né? Então a gente observa aqui o período, né, dessa exploração colonial ocorrido, né, no continente americano e na África. E para que serviu a exploração colonial mesmo, né? A exploração colonial, ela serviu, né, para o enriquecimento, né, das nações europeias. No entanto, né, para as colônias representou perda, né, de suas riquezas. Com isso, nesses períodos, né, estabeleceu-se, né, uma relação desigual de trocas comerciais entre metrópoles e colônia. As metrópoles, né, ela forneciam produtos manufaturados às suas colônias, né, tecidos, ferramentas e louça, enquanto as colônias forneciam riquezas minerais, ouro e prata, matérias-primas, agrícola, açúcar e especiarias, né, madeira, entre outros produtos primários, né, que as metrópoles comercializavam, né, na Europa, obtendo, né, ou seja, grandes lucros, né, como a gente
vai observar aqui, nessa imagem, né, no Brasil, a exploração colonial, ela teve início, né, no século XVI, né, com a extração do pau-brasil. A xilogravura, né, do Frei André, ilustra, né, a corte, embarque, né, e o embarque, né, da madeira. Essa ilustração, ela faz parte, né, da obra da Universidade André Trevère, publicada em 1575, né, em Paris. Então, aqui, essa imagem, ela mostra, né, a extração do pau-brasil, né, uma madeira muito explorada no início, né, da colonização brasileira no século XVI, né, madeira pau-brasil, que era tirada a sua tinta, né, para atingir principalmente tecidos, né, ou seja, devido à sua cor vermelha, né, que chamava muita atenção na Europa, né? E a organização da produção nas colônias já estavam baseada, né, nos interesses, né, externos da metrópole, a que não possibilitou, né, o desenvolvimento de uma economia interna articulada. A compreensão desse processo histórico, né, pode contribuir, né, para entendermos, né, porque a maioria dos países subdesenvolvidos de hoje, né, foi no passado colônia de exploração das metrópoles europeias. Embora, né, com o passar do tempo, o comércio mundial tenha se modificado e adquirido novas características. Grande parte dos países, né, subdesenvolvidos ainda continuam dependentes, né, dos aspectos econômicos e tecnológicos. Desse modo, podemos concluir que o estágio, né, de desenvolvimento dos países pode ter suas raízes num processo histórico de dominação e exploração que algumas nações, né, promoveram, né, sobre outros povos e seus territórios. Então, aqui a gente fica claro, né, ou seja, que devido a esses acontecimentos históricos, os países que foram no passado colônias, né, foram explorados pelos europeus. Historicamente, esses países não têm uma economia desenvolvida, não são países autossuficientes desenvolvidos em suas economias, né? Ou seja, o seu povo, muitas vezes seu povo vive né, precário, né? Falta de tudo, ou seja, esses países, né, são os países denominados países subdesenvolvidos. E vem, né, a questão do governo e desenvolvimento. O subdesenvolvimento também decorre, né, de fatos internos, né, relacionados a elites, né, dominantes de cada país. Essas elites, né, formaram-se um próprio processo de colonização, em troca de privilégios, né, como a posse de terras e o controle de minas. Eles defendiam, né, os interesses nas metrópoles, garantindo, né, a exploração sobre os domínios coloniais. Quando as colônias se tornaram independentes, essas classes dominantes, também conhecidas como oligarquias, né, ocuparam o poder político, fazendo prevalecer, né, seus interesses e privilégios, né, para enriquecer cada vez mais. E nesse mapa, nessa imagem, né, nós podemos observar a parte, né, da população que vive, né, no Quênia, sobre, né, os constantes conflitos armados, né, envolvendo, né, diferentes grupos políticos, né. Na foto é possível, né, observar, né, um acampamento, né, de quenianos, né, refugiados em 2018, né. Então aqui a gente observa que muitos países ainda eles vivem, né, em guerra civil, né, ou seja, nos territórios africanos, ou seja, territórios que por muito tempo foram controlados, né, por países europeus, mas mesmo se tornando independentes, né, tem grupos internos políticos, né, que não têm o controle, né, sobre o país, e muitos do povo, né, vivem, né, risco, né, ou seja, devido, né, a essas questões de divergências políticas nesses países. E as mudanças, né, nas regionalização do mundo, né, ou seja, desde as últimas décadas, né, do século passado, o mundo, né, ele
vem passando por importantes transformações políticas e econômicas. A reunificação da Alemanha Ocidental, né, com a Alemanha Oriental, que ficaram separados, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o fim da União Soviética, né, potência econômica que dividiu com os Estados Unidos a hegemonia do mundo durante o período conhecido como Guerra Fria, o fortalecimento, né, econômico do Japão, o crescimento da China, né, como potência econômica, entre tantas outras transformações, né? Todas essas mudanças, né, alteraram significativamente, né, o panorama geopolítico, né, internacional, a ponto, né, de podermos dizer que o mundo hoje, né, está muito diferente do que era há algumas décadas, né? Ou seja, então o mundo ele vai se modificar, né, com a perda da hegemonia, né, da União Soviética, né? Ou seja, quando ela, após a Segunda Guerra Mundial, ela dividiu esse poder com os Estados Unidos, né, a chamada, conhecida período de Guerra Fria, questões ideológicas, né, políticas ideológicas diferentes, né, desses países, né, e com a unificação da Alemanha, que foi dividido nesse período de Guerra Fria, foi dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, com a unificação delas, né, também houve, né, novas mudanças na regionalização do mundo. Então, né, ou seja, aqui a gente pode observar que a divisão da Alemanha ela vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ela foi dividida, né, entre os vencedores do conflito, os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, né? Formou-se, então, a República Federal da Alemanha, também chamada Alemanha Ocidental, sob o domínio dos Estados Unidos, estadunidenses, né, britânicos, ingleses, franceses, né, e a República Democrática Alemã, também chamada de Alemanha Oriental, sob o domínio dos soviéticos, né? A capital, Berlim, também, né, foi dividida em zonas de ocupação. A reunificação da Alemanha ocorreu apenas em 1990, né? E o principal símbolo desse acontecimento foi a queda, né, do Muro de Berlim, que dividia a capital, né? E nessa imagem você observa, né, a destruição do Muro de Berlim, vista, né, de Berlim Ocidental, em 9 de novembro de 1989, né, quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, né, assim unificando as duas Alemanhas, tornando uma só de novo. E o mundo, né, ele ficou dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, né? O mundo mudou e algumas regionalizações que eram utilizadas para organizar o espaço geográfico mundial também ficaram desatualizadas. Como exemplo, né, podemos citar o caso da regionalização utilizada até o final da década de 1990, né, que dividiu o mundo em 3 grandes grupos ou conjunto de países, né? Ou seja, até no final da década de 80, né, que dividia esse mundo em 3 grandes, né? O mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo formado pelos países capitalistas, né, desenvolvidos economicamente. Segundo mundo formado pelos países socialistas, né, ou de economia planificada. Segundo mundo está relacionado com a economia socialista pela União Soviética. E o terceiro mundo formado pelos países capitalistas subdesenvolvidos, né, ou seja, países, de certa forma, né, que eram explorados, né, pelos países, tinha, né, a economia capitalista, né, dos Estados Unidos e de alguns países europeus, né, como Inglaterra, né, França, que tinha essas questões, essas ideias capitalistas, né? Como nós observamos aqui, né, nesse tentamento desse planisfério abaixo, né, os países estavam regionalizados de acordo com esse critério. Então, a gente observa aí o primeiro mundo, os Estados Unidos, né, Canadá ali, essa região, Europa, né, Portugal, a gente observa essa divisão. Já o segundo mundo, vocês observam aí a União Soviética, né, China, os países, né, Angola, os países de segundo mundo. E terceiro mundo, nós vamos observar, né, aí o Brasil, África do Sul,
Ruanda, né? Ou seja, eram os países, né? Índia, né? Desculpe, que são os países, né? Até o final da década de 80, era dividido dessa forma, né? Ou seja, era dividido em 3 mundos. Primeiro, os países desenvolvidos, né? Capitalistas. Segundo mundo, eram os países de economia planificada no socialismo. E o terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos, né? Que tinham ligação mais próxima com os países de economia capitalista desenvolvida, né? Os Estados Unidos, né? Japão e Portugal, aí parte da Europa. E essa expressão terceiro mundo, né? Essa expressão ganhou notoriedade, né? A partir da década de 1950, né? Com a publicação de um artigo escrito, né? Pelo economista francês Alfred, sobre as enormes, né? Disparidades econômicas sociais, né? Entre os países do mundo. Segundo ele, o terceiro mundo compreendia todos os países menos desenvolvidos do ponto de vista econômico e social. Em razão do uso dessa expressão, né, os países passaram, então, a ser regionalizados, né, em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa regionalização foi utilizada até o final da década de 1980, quando muitos países abandonaram, né, o socialismo como um sistema social, político e econômico, né, o que na política fez desaparecer, né, o chamado, né, segundo mundo. Atualmente, essa regionalização deixou de expressar, né, a realidade econômica e política dos países. Então, para entender melhor a regionalização baseada em primeiro, segundo e terceiro mundo, conheça, né, aqui de maneira resumida, né, as principais características, né, de que diferencia o capitalismo do socialismo, né, como a gente vai apresentar aqui, né, ou seja, meio de produção, né, o que é meio de produção? É o processo empregado, né, na produção de determinada mercadoria, como máquinas, né, ferramentas, instalações, energia e também a mão de obra, né, do trabalhador. Então, aqui a gente vai observar, né, a economia de mercado e busca do lucro. Ou seja, a economia é movida, né, pela competitividade entre empresas e principalmente privadas, né, que buscam a obtenção do lucro, né, por meio de venda de produtos e serviços, né? E aqui é o capitalista, né? Ou seja, o sistema capitalista é uma economia de mercado que busca o lucro. E o socialista, economia planificada, né? Economia controlada, né? Ou seja, pelo Estado, que é encarregado, né, de definir o que será produzido, onde e a que preço, né? Ou seja, o Estado ele também define, né, o valor dos salários pagos, né, aos trabalhadores. Então, aqui a gente pode observar que o capitalismo ele tem uma grande diferença do socialista, ou seja, o capitalista é uma economia movida pela competitividade, né, entre as empresas, principalmente privadas, né? Então, aqui a gente pode observar que o capitalista, elas são empresas privadas. Já no socialista, as empresas, elas são do Estado, ou seja, elas são controladas pelo Estado, ou seja, o Estado é quem vai dizer como será produzidos, né, esses produtos, ou seja, o Estado ele tem um controle de tudo dentro do socialista, né, que era do segundo mundo, né, ou seja, dessa regionalização da economia planificada. Já na sociedade, né, capitalista, a sociedade ela é dividida em classes sociais. De um lado estão os proprietários, né, dos meios de produção, que se apropriam, né, da riqueza gerada por esses meios. De outro, os trabalhadores, né, que vendem, né, sua força de trabalho em troca de salário. Então, a sociedade é dividida em classes sociais, né, ou seja, tem a classe que é a dos proprietários, né, dos meios de produção, que apropriam, né, da riqueza gerada, né, pelos meios, né, de outros trabalhadores. Então, vocês têm a classe proletariada, né, que é a classe dos trabalhadores, e a classe, né, dos proprietários, né, que emprega os trabalhadores. Já no socialista, né, a sociedade é sem divisão em classes sociais, ou seja, no socialista não tem divisão de classe.
com os meios de produção ficam, né, sob o controle do Estado, a única classe social que deve existir é a dos trabalhadores. Na prática, né, porém, o socialismo soviético, né, caracterizou-se pela existência, né, de uma elite, né, formada pelos altos funcionários, né, do governo. Então, aqui a gente observa, né, que no socialista não tem divisão de classe entre empregado e entre o empregado, né, e o seu chefe, como temos num capitalista. Num socialista, é a visão, ou seja, de uma única classe, ou seja, não tem divisões de classe. Já a desigualdade no capitalista, a desigualdade sociais muito acentuada, ou seja, grandes diferenças, né, entre poucos, né, ricos e muitos pobres. Essa desigualdade, ela tende, né, a se ampliar à medida, né, que os proprietários se apropriam, né, dos lucros obtidos com os meios, né, de produção. Já no socialista, a desigualdade sociais é menos acentuada. Como todos os trabalhadores ganham um salário equivalente, né, em geral, à população, possuem, né, um padrão de vida muito semelhante, né? Ou seja, na prática, a elite política, né, obteve privilégios e vantagens que não estavam, né, ao alcance, né, da população em geral. Então, aqui a gente observa, né, que o capitalismo vai gerar, né, esse distanciamento, né, ou seja, de desigualdades sociais, ou seja, vai existir pessoas muito ricas, mas vai existir também pessoas muito, muito pobres. Já no socialista, ou seja, não existe, né, essas desigualdades sociais tão acentuadas, né, a não ser, né, grupos, né, do alto escalão do governo, né, que vai ter suas regalias. Já o consumo, né, no capitalista, né, o estímulo, né, ao consumismo, o aumento, né, das vendas, né, dos lucros, depende do lançamento, né, de produtos novos, cada vez mais avançado e sofisticado tecnologicamente, além de grande investimento em propagandas, né, para induzirem, né, ao consumo. Já no socialismo, né, menor estímulo de consumo, com a produção não é orientada para a obtenção de lucro, não há estímulo, né, do consumo. Em geral, os produtos consumidos são pouco, né, avançados tecnologicamente. Então, aqui há uma grande diferença no consumismo, né, do capitalismo para o socialismo, né? Ou seja, no capitalista há um estímulo do consumismo. Já no socialismo não existe esse estímulo, né? Porque no socialismo não visa o lucro, né, a obtenção de lucro, diferente do capitalismo, né, que está relacionado com a obtenção desse lucro. Então, aqui a gente pode observar, né, aqui um pouco de história, né, a ascensão e queda, né, do socialismo. O socialismo, né, foi inicialmente, né, implantado na Rússia em 1917, né, com um sistema social, político e econômico, né, por meio de uma revolução, né, que provocou a queda, né, do antigo governo monarquista, né. Esse sistema deu origem, né, em 1922 à União República Socialista Soviética, né, e se estendeu, né, para outros países do mundo. Aqui, né, a gente pode observar os países, né, que formavam, né, a União Soviética em 1991, ou seja, vários países, né, que hoje não formam mais, né, ou seja, todos esses países aí, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Geórgia, Armênia, todos esses países, né, Ucrânia, todos esses países faziam parte, né, da União Soviética, que hoje são países, né, ou seja, independentes, né, ou seja, ficou a União Soviética, ou seja, a Rússia, né, como país maior, né, mais central, e outros surgiram, né, outras nações com a queda, né, ou seja, com a queda do socialismo da União Soviética, né? E monarquista, né, quer dizer, sistema, né, de governo em que o poder supremo, né, de uma nação
é exercida, né, por uma única pessoa, né, geralmente o rei ou uma rainha, né. O sistema de governo socialista caracterizou-se, né, pelo controle do Estado, né, a vida econômica, né, política e social do país. No campo econômico, esse controle, né, foi exercido com a socialização dos meios de produção, ou seja, todas as empresas, incluindo indústrias, estabelecimentos comerciais, bancos e propriedades rurais, né, passaram a ser controlados, né, pelo Estado. A quem cabia, né, definir também o valor do salário pago aos trabalhadores, né, o preço das mercadorias, os setores, né, que deveriam receber mais investimento, entre outros. Num plano político, o controle ocorreu com a centralização do poder, né, por classe dirigente, né, autoritária, que restringia, né, inclusive, com o uso, né, da força, a participação popular em movimentos, né, organizados. Após, né, mais de 70 anos, né, de conquistas sociais que melhoraram, né, em muitos aspectos as condições de vida da população, o socialismo soviético, né, começou a apresentar sinais, né, de desgaste, com o agravamento, né, de crises econômicas que se estenderam, né, aos planos político e social. As crises econômicas, né, foram provocadas, entre outros fatores, pelo atraso tecnológico, né, que comprometeu seriamente a produtividade da indústria e do campo, gerando, né, um sério problema, né, de desabastecimento. A recuperação da economia, no entanto, né, foi diretamente afetado, né, pela escassez de investimento comprometido, né, com enorme gastos, né, na área militar durante o período da Guerra Fria. Além desses problemas, né, o enriquecimento, né, de uma minoria da população formada, né, pelos altos funcionários do governo, né, associada à falta de liberdade política, né, desencadeou uma série de manifestações populares, né, reivindicando essas reformas. E essas manifestações, né, tornaram-se mais intensas após a queda do Muro de Berlim. Em 1989, que selou, né, a unificação entre a Alemanha Ocidental, capitalista, e a extinta Alemanha Oriental, socialista. Diante disso, né, o governo soviético, que desde o início da década de 80 vinha promovendo, né, mudanças muito tímidas, né, viu-se obrigado a implantar reformas mais profundas, né, visando a abertura política e as mudanças econômicas. Tais reformas, né, acabaram culminando com a queda do socialismo soviético e o fim da União Soviética, desmembrando, ou seja, 15 novos países. Esses países, né, com exceção da Letônia, Estônia e Lituânia, deram origem, né, à comunidade dos estados independentes, né, CEI. Logo em seguida, vários outros países, né, sobretudo os do leste europeu, também abandonaram, né, o socialismo, incorporando-se à economia capitalista, né, atualmente. São poucos, né, os países que ainda, né, se declaram socialistas, entre eles China, Coreia do Norte, Cuba e Vietnã. Então, são poucos países, né, que ainda se autodenominam, né, esse país socialista, né, ou seja, a China, né, apesar de se denominar um país economia socialista, mas ela tem uma economia mais aberta, né, comparada a outros países como Cuba, Coreia do Norte e Vietnã. Então, aqui, né, nós observamos aqui nessa imagem, né, pessoas, né, não satisfeitas, né, com o regime da União Soviética, na questão do socialismo, né. E aqui a gente vai observar, né, ampliando aqui as fronteiras, algumas questões, né, que estão relacionadas justamente com alguns fatores, né, que vai estar relacionado com as questões sanitárias, né, de saúde, questão de desigualdades sociais, né. A gente vai falar, por exemplo, aqui da AIDS no mundo, né. A AIDS é uma síndrome presente, né, tanto nos países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. No entanto, as condições de pobreza, né, que vive grande parte da população dos países subdesenvolvidos,
associada à precariedade do sistema de saúde, né, e à falta de hospitais e de campanhas preventivas de doenças, tem contribuído, né, para a propagação, né, de grandes epidemias nesse grupo, né, de países, né. Aqui a gente vai observar, por exemplo, conhecer um pouco, né, sobre, né, a AIDS e analisar, né, alguns dados sobre a sua doença no mundo, né, a AIDS, em português, síndrome de imunodeficiência, né, adquirida, causada pelo HIV, né, um vírus que ataca o sistema imunológico, né, diminuindo a resistência, né, do corpo, deixando, né, vulnerável às doenças, né. A África subsaariana, né, grupo de países localizado no sul do deserto do Saara, né, na África subsaariana, vive, né, cerca de 81% da população africana, né, ou seja, então aqui a gente observando essa questão dessa doença, né, que é um vírus, né, que ataca o sistema imunológico, né, diminuindo assim então, a resistência do corpo, abrindo espaço para outras doenças. E aqui, né, o vírus, né, causador, né, da AIDS, né, ou seja, ataca, né, as células, né, de defesa do corpo, né, deixando o organismo vulnerável, né, às várias doenças, né, uma infecção, né, mas pode causar, né, ou seja, grandes problemas, né, no corpo humano, né. Então aqui a gente observa, né, que infectados, né, com HIV em 2017, 26 milhões de pessoas, né, na África subsaariana, né, e 37 milhões de pessoas no mundo, ou seja, um grande número, né, de pessoas que são infectadas, né, com esse vírus, né, ou seja, aqui esses dados de 2017. Então, mesmo, né, com alguns conhecimentos, com algumas formas de evitar, né, mas mesmo assim, alguns países, né, africanos, né, que não têm um sistema de saúde qualificado, que possa, né, fazer com que essas pessoas estão mais, não sejam tanto infectadas, então, seja, grande parte dos infectados ainda está, seja, de acordo com o que a gente está observando, esse gráfico de 2017, ainda se encontra na África, principalmente, né, na África subsaariana, ou seja, 26 milhões dos 37 milhões de pessoas infectadas no mundo. Então, aqui a gente pode observar, né, que 830 mil pessoas, né, viviam, né, com HIV no Brasil em 2017, ou seja, casos, né, de AIDS nas regiões brasileiras, né? A gente pode observar que a região sudeste, a região sul e a região nordeste, né, são as regiões brasileiras, né, com o maior número, né, de infectados com o vírus HIV, né, ou seja, e a gente pode observar, né, que 25%, né, pelo infectados pelo HIV, né, entre rapazes e moças, né, de 15 a 24 anos, né, ou seja, então a gente observa que a grande maioria, né, dos infectados com esse vírus são de jovens, né, que eles vão estar na faixa etária de 15 a 24 anos de idade. Então, galera do 8º ano, né, essa foi mais uma aula, espero ter contribuído, né, com algumas informações aqui sobre o conteúdo de vocês, né, que é economia e desenvolvimento, que a gente possa ter entendido, né, como se aconteceu o processo, todo esse processo histórico, né, para que alguns países, né, tenham, né, essas questões humanitárias ainda bem abaixo, né, questões sociais, que não conseguiram ainda dar uma qualidade de vida boa para a sua população. Então, essa foi mais uma aula, galera aí do 8º ano, até a próxima.